Com os eventos atuais que estamos, Berserk está realmente nos finais. Uma obra incrível desde seu lançamento que encanta nós leitores. Com isso em mente, quero trazer algumas previsões e teorias para o desfecho da obra. 11 delas para ser mais preciso. Então, sem mais enrolação, assistam às 11 principais previsões e teorias para o final de Berserk. Fala galera, Léo Bortolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e sem enrolação, aproveita esse momento para se inscrever, ativa as notificações, curtir e bora pro vídeo. O Cavaleiro Caveira passará seu dever para Guts e finalmente terá seu descanso. Muitas vezes o arco de um personagem sábio e velho termina com ele passando seus deveres para seus sucessores escolhidos. Flora fez isso quando morreu, passando seu propósito para sua aluna Shirk. O Cavaleiro Caveira provavelmente seguirá seus passos antes que Berserk seja concluído. O Espectro Errante tem sido indispensável na luta de Guts contra os Inumanos, mas isso porque ele traçou o roteiro que ele percorre em primeiro lugar. Como o lutador original, o Cavaleiro Caveira passou 1 milênio tentando encontrar uma solução para seu problema com a mão de Deus. E o mais próximo que ele chegou foi no capítulo 304, onde ele quase emboscou um deles. A palavra-chave nessa frase é quase, porque o ataque do Cavaleiro Caveira falhou e levou ao grande rugido do mundo astral. Desde então, ele se limitou a agir como um guia e protetor porque sabe muito bem o quão mal ele errou naquela ocasião. Mas não é por isso que ele passaria seus deveres para Guts e finalmente descansaria. É porque ele fez as pazes com essa perspectiva. Já no capítulo 203, quando o grupo de Guts parte para a vila de Enoch, Flora pergunta ao Cavaleiro Caveira se ele realmente se importava com o destino de Guts ou se ele estava apenas usando o cara. Ele respondeu dizendo a ela que mesmo que ele não o faça, Guts pode ser alguém que está sendo guiado, ou melhor, mal guiado pela causalidade. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas o que o Cavaleiro Caveira essencialmente admitiu com essa declaração foi que ele estava pronto para seguir em frente. Ele passou 1000 anos com uma alma vingativa presa em uma armadura. Ele deu o seu melhor tiro em seus inimigos de longa data e falhou. Ele poderia continuar ajudando Guts enquanto sua luta contra a mão de Deus durar, mas por quanto tempo isso vai ser? Ninguém sabe. E além disso, todas as ações recentes do Cavaleiro Caveira indicam que ele não ficará muito tempo neste mundo. Ele visitou as únicas pessoas que restaram da sua vida anterior durante sua visita a Elfheim e prestou seus respeitos à sua amante caída. Ele conheceu o criador de sua armadura, tanto a atual quanto a anterior, e lutou contra o fluxo de sangue da série revelou. E ao liquidar suas dívidas, ele está essencialmente se preparando para a morte. Claro, sua pontuação com Void ficará pendente, mas essa é a ideia por trás de passar suas responsabilidades para a próxima geração. O Espectro Errante está prestes a ter pelo menos mais um retorno porque sua história ainda não acabou. Mas não espere nenhum final feliz para este cara. O Cavaleiro Caveira tem atrasado sua entrada no abismo por séculos. Se é quando ele decidir passar o manto para Guts, nós só esperamos que ele encontre o descanso que lhe foi negado durante toda a sua existência. Sonya desertará para o lado dos mocinhos. Tenho quase certeza de que Sonya vai desertar das forças de Grist antes que Berserk termine, e a razão para isso é uma frase do capítulo 249, onde ela diz: a coruja e a ave rapina estão destinadas a se encontrar novamente. Quando Sonya conheceu Shirk pela primeira vez, nenhuma delas estava ciente das alianças uma da outra. Elas apenas sabiam que eram duas garotas excluídas em uma cidade cheia de humanos e foi assim que se uniram. Bem, isso e a luta contra os piratas, porque, honestamente, foi iniciada por elas. Sonya até ofereceu a Shirk um lugar no bando do Falcão, mas o nome do grupo em si nunca apareceu e a jovem maga percebeu que já tinha um lugar no mundo. Elas se separaram como amigas, mas sua reunião pode não ser tão doce quanto elas querem. Sem o conhecimento delas, elas estão afiliadas a dois lados que em breve estarão em guerra um contra o outro. E a ave rapina pode encontrar a coruja mais cedo do que o esperado, porque Shirk está atualmente a caminho de Falconia para descobrir uma maneira de salvar Casca, ou pelo menos seu corpo hétero está. O sensor médio de Sonya certamente detectará a assinatura da energia, considerando seu vínculo, e é aí que o palco para a defecção será montado. Shirk agora sabe que foi o Falcão que sequestrou Casca, que é o Falcão que lidera os apóstolos sobre sua bandeira de guerra e que é o Falcão que engana as pessoas posando como Falcão da Luz
quando na verdade ele é o Falcão das Trevas. Sônia, por todos os seus poderes oraculares, não está ciente da verdadeira natureza de seu líder. Então, uma vez que ela tome conhecimento disso, é difícil dizer o que ela escolherá fazer. Griffith já a usou para se estabelecer como líder em um reino e uma religião, enquanto seus poderes certamente ajudariam futuras campanhas. Eles não eram mais necessários. Na verdade, temos uma teoria de que o pássaro cujo voo Irvine interrompe no capítulo 372 é, na verdade, Sônia e não Casca. Se isso for verdade, então ela teria ainda mais motivos para desertar. Quando ela fizer isso, Sônia se tornará o maior trunfo para Guts e seus aliados. E considerando muitas vantagens que o Falcão tem sobre eles, diríamos que é o mínimo que o estúdio Gaga poderia fazer. Ainda assim, é possível que o amor cego de Sônia por Griffith possa vencer sua amizade com Shirk. Então, vamos ficar de olho nisso. A humanidade se rebelará assim que perceber a verdadeira natureza de seu líder. Se o médium do Falcão desertar de seu lado, seus seguidores certamente questionarão sua liderança. E de fato, alguns deles já estão fazendo isso. Pode-se pensar que todos os humanos que vivem em Falconia adoram Griffith como seu salvador e líder, mas isso é apenas em grande parte verdade. Há muitas pessoas na cidade que estão lá simplesmente porque não há outra opção para elas. E no capítulo 358, aprendemos que a heresia e o crime estavam em ascensão nos distritos atrasados de Falconia. Não importa o quanto ele tente homogeneizar a humanidade, o espírito humano inerente anseia por independência. E uma vez que os falconianos conheçam a verdadeira natureza de Griffith, eles certamente ansiarão por essa mesma independência. Muitos deles podem permanecer em seus sonhos felizes, mas personagens como Luca e suas garotas, que viram que o nome de Griffith envolve e pessoas fora de seu círculo, não ficarão cegas por muito tempo. Na verdade, há personagens dentro do Castelo do Falcão que podem facilitar essa rebelião. A última pessoa a ver Guts do exército humano de Griffith foi o chefe de sua guarda do castelo, Owen. Nós o conhecemos em Britannice logo depois que Owen queria perguntar a ele o paradeiro de Griffith, mas Guts o recusou e continuou em frente. Owen então conheceu Rickert no capítulo 335 e quis falar com ele sobre o passado, mas esse pedido se tornou impossível quando Rickert esbofetou Griffith. São dois ex-comandantes do Falcão que negaram ao seu antigo líder uma nova busca pela libertação de toda a humanidade. Se Owen não estivesse tão perto de Griffith o tempo todo, ele provavelmente teria começado a se perguntar por que isso acontecia. Talvez ele já faça e nós simplesmente não sabemos. Houve um momento em que os futuros súditos de Griffith questionaram sua natureza antes do nascimento do Novo Mundo, quando os demônios da Guerra do Falcão enfrentaram os pseudos de Ganishka em suas formas liberadas. Todos os presentes prenderam a respiração ao perceber que estavam lutando junto com monstros. Eles estavam prestes a questionar se Griffith também era um monstro, quando Sônia o salvou. Se eles tivessem continuado com essa linha de pensamento, teriam chegado à resposta que todos tão desesperadamente precisavam ouvir. Com seus súditos desaparecidos, Griffith não teria mais um reino para governar, e essa será a verdadeira ruína de seu sonho. Ele pode também se adiantar a essa situação. No entanto, porque os falconianos que não o traírem podem morrer em um massivo ritual de sacrifício. Isso poderia ser como uma situação meio a meio, porque nem todos terão coragem de se rebelar contra o que é efetivamente Deus na Terra. Griffith se estabeleceu como a figura principal da Santa Sé e usou suas comunhões para se posicionar como Jesus de Berserk, e na maior parte funcionou. As pessoas não questionam sua autoridade e se o fazem, ele sempre as conquista com suas palavras. Há pessoas em sua cidade que morreriam por ele sem nunca passar um dia com ele, e é isso que ele provavelmente está esperando para tirar vantagem. É bem conhecido que uma grande congregação de humanos é um terreno fértil para a influência da mão de Deus, e neste momento Griffith tem a maior congregação de humanos, todos convenientemente encurralados em sua cidade, incluindo a princesa Charlotte. Seu casamento com a princesa e sua coroação oficial como rei estão pendentes, e a razão não é meramente burocrática. Cerimônias importantes como essas desempenham um grande papel na história geral de Berserk. O renascimento de Griffith como um deus alterou fundamentalmente o curso da história. Sua emergência no mundo físico fez isso novamente, e o grande rugido do mundo astral também. Mas pensar que ele parou de jogar seria subestimá-lo severamente, porque a cada ritual demoníaco, Griffith só cresceu mais forte.
e se seu sonho exige que ele se torne ainda mais forte, então ele não hesitaria em organizar outra cerimônia. Em nossas mentes, seu casamento e coroação serão a versão de Berserk do Casamento Vermelho, porque mais Miura enfatizaria seus demônios de guerra desejando carne humana em 2 ocasiões separadas. Um novo bico e garras de Griffith quase quebram o protocolo e comeram um ser humano. A segunda vez provavelmente teria sido justificada, considerando que era Guts que eles estavam alvejando, mas a primeira vez que eles tentaram atacar a médium de Griffith. É claro que sua presença é a única coisa que mantém seus apetites sob controle. Se outro evento semelhante ao eclipse é inevitável, o que muito bem poderia ser, considerando que Griffith não está sozinho em seu novo corpo. Espere que os falconianos sejam as primeiras vítimas deste crime, pelo menos aqueles que foram cegos o suficiente para continuar seguindo Griffith. Isidro fará sua primeira morte contra o novo bando do Falcão. Embora esse personagem possa irritar algum de nossos espectadores, bem, talvez a maioria de nossos espectadores, temos a dizer que o ladrão de pedra nos conquistou. Para nós, ele é um vislumbre do que Guts teria sido se tivesse crescido em uma família de desenvolvido morais. Ele é um dos melhores espadachins da série, sem dúvida, pois ele pode confundir piratas, cavaleiros e trolls da mesma forma com suas habilidades, mas suas sensibilidades juvenis quase lhe custaram a vida e colocaram seus camaradas em perigos em Britannís. No capítulo 247, ele enfrentou inimigos humanos pela primeira vez em sua viagem com Guts, ou pelo menos inimigos humanos que não eram hereges possuídos por espíritos. Ele estava tentando salvar Shirk de um bando de piratas e seu movimento inicial foi fantástico. Por instinto, Isidro foi para uma das artérias da coxa dos piratas, mas quando ele terminou sua manobra de rolamento, o atingiu. Ele apenas feriu mortalmente um ser humano. Pelo resto da luta, Isidro manteve suas táticas e habilidades, mas ele não conseguiu se igualar a Muli, que foi capaz de matar os piratas sem hesitação. Muli repreende a arrogância de Isidro em uma interação posterior, e embora o ladrão de pedra permanece desafiador, internamente ele sabe que o cara está certo. Desde sua partida de Britannís, Isidro tem lutado sem perceber, e o fato de que ele não foi de muita ajuda durante a batalha de Guts com o Deus do Mar ou o colapso de Alfheim apenas aumentou seus sentimentos de inadequação. Mas tudo está prestes a mudar agora. Isidro perdeu sua primeira paixão para o mundo astral, e esse tipo de coisa muda uma pessoa. Quando os Kushans embarcaram o cavalo marinho, ele não hesitou em chutar um deles para fora, possivelmente para a morte, onde antes ele teria sido um pouco mais cuidadoso, e com a notícia de um ataque à vanguarda de Griffith chegando a seus ouvidos, temos certeza de que Isidro não vai ficar de lado e deixar os adultos cuidarem dos negócios. Ele estará lutando nas linhas de frente com eles. E bem, temos a certeza de que não encontrará nenhum humano na vanguarda de Griffith, considerando que ela deve ser composta inteiramente de apóstolos. Mesmo assim, será um bom indicador de seu crescimento. Matar um apóstolo é uma conquista de nível Guts, e uma vez que seus corpos mortos voltem às suas formas humanas originais, Isidro terá que lidar com o fato de que, não importa quem ele lute, o resultado final será a morte de milhares de humanos. Ele também encontrará o resto do exército principal de Griffith em algum momento, e a maior parte disso é composta por seres humanos. Então, embora essa previsão pareça um pouco inútil, é importante para o crescimento de um dos personagens mais negligenciados de Berserk. Isidro fará sua primeira morte adequada contra o bando do Falcão, e isso ensinará como é realmente a vida de um espadachim. Rickert e Daiba desempenharão um papel fundamental na derrota de Griffith. Ok, sim, este é um pouco difícil, considerando o que aconteceu no último capítulo de Berserk, mas você não pode denegar que esta é a previsão mais plausível que fiz até agora, no sentido de que pode estar se tornando realidade muito em breve. Nós sabíamos que Rickert seria fundamental para a derrota de Griffith quando o vimos dar um tapa no rosto do Falcão. O que não esperávamos é que ele receberia apoio do único cara que sabe mais sobre o mundo astral do que talvez até mesmo Flora. Esse cara sendo o velho mago general de Ganishka, Daiba. Daiba estava escondido em Falconia porque ele estava no Marco Zero do grande rugido do mundo astral, e ele não tinha outra escolha. O destino trouxe Rickert e Erika para a pousada. Rickert e Erika estavam lá para recuperar as armas que Rickert havia forjado para os Kushans, e Daiba estava lá para recuperar os artefatos que ele havia perdido durante o Grande Rugido.
Eles se uniram para lutar contra os demônios que estavam invadindo a cidade, e Daiba ficou impressionado com a habilidade de Rickard em forjar armas que poderiam ferir os demônios. Ele percebeu que Rickard era um ferreiro excepcional e que suas armas poderiam ser a chave para a derrota de Griffith. Daiba também revelou que ele era um dos poucos mágicos que conhecia a verdadeira natureza da mão de Deus, e que ele estava disposto a ajudar Rickard a lutar contra eles. Rickard e Daiba se tornaram aliados improváveis, e eles partiram para encontrar Guts e seus companheiros. Eles sabem que Griffith é um inimigo poderoso, mas eles estão determinados a detê-lo. Eles também sabem que a luta será longa e difícil, mas eles estão prontos para o desafio. Rickard e Daiba desempenharão um papel fundamental na derrota de Griffith, e eles serão lembrados como heróis. O Império Kushan emergirá como uma nova potência mundial. O Império Kushan tem sido uma força poderosa em Berserk, e eles têm o potencial de se tornar uma nova potência mundial. Eles têm um grande exército e uma forte liderança, e eles estão determinados a expandir seu império. É provável que o Império Kushan emerja como uma nova potência mundial após a derrota de Griffith. Eles podem ser capazes de preencher o vácuo de poder que será criado pela queda de Griffith, e eles podem ser capazes de estabelecer um novo império. O Império Kushan será uma força a ser reconhecida em Berserk, e eles determinarão o destino do mundo. Puck será revelado como uma arma de Chekhov. Puck tem sido um personagem cômico em Berserk. Ele tem sido subestimado por muitos personagens, mas ele tem mostrado sinais de poder. É provável que Puck seja revelado como uma arma de Chekhov no final de Berserk. Ele pode ser capaz de usar seus poderes para ajudar Guts e seus companheiros, ou ele pode ser capaz de interferir nos planos de Griffith. Puck será um personagem crucial de Berserk, e ele determinará o destino do mundo. Casca morrerá. Casca tem sido uma personagem trágica em Berserk, e ela tem sofrido muito. É provável que Casca morra no final de Berserk. Ela pode ser capaz de encontrar a paz e a felicidade na morte, e ela pode ser capaz de se reunir com seus companheiros no abismo. A morte de Casca será um momento emocionante em Berserk, e ela marcará o fim de sua jornada, pois temos um ciclo que já aconteceu, que é o Rei Geyser com sua amada, e se o grande sacrifício acontecer em Falconia e Guts estiver lá em sua missão de resgate, a causalidade estaria pronta para que algo nesse sentido acontecesse. A fusão entre os três mundos será estabilizada ou permanentemente rompida. Quando Griffith desencadeou o grande rugido do mundo astral, ele causou a fusão dos dois planos de existência sobrepostos em um, ou pelo menos é o que ele quer que você pense. A verdade é que as partes do mundo astral que Griffith trouxe para o mundo físico eram aquelas que ele podia controlar, ou com as quais ele poderia lidar confortavelmente como membro da mão de Deus. A árvore espiral do mundo é a manifestação do caminho do dragão. Sim, mas está em seu quintal por uma razão. Esta árvore é provavelmente a fonte do interstício global que Miura chamou de fantasia. E, enquanto Griffith a controlar, ele controla o mundo. Se for destruída, isso poderia acabar com a catástrofe da besta mágica que o resto do mundo está enfrentando atualmente. Já vimos o efeito que explodir uma árvore espiritual tem no território ao redor dela. Por que você acha que Alfheim desapareceu? Então, explodir a árvore espiral do mundo é provavelmente um dos objetivos primários da ofensiva final dos mocinhos. Mas, uma vez que isso aconteça, o mundo astral perdeu muitos de seus pilares espirituais desde o renascimento de Griffith. A árvore espiral do mundo é a última da sua espécie ainda em pé naquela floresta metafísica de árvores espirituais. Se ela também desaparecer, então todo o conceito do mundo espiritual poderia estar em perigo. No entanto, ao mesmo tempo, a consciência coletiva não pode ser expulsa das mentes da humanidade, e há personagens que precisam retornar do mundo astral porque suas histórias ainda não terminaram. Como Isma, e nem sequer abordamos o mundo elusivo das ideias ainda, que esperamos ter um vislumbre antes que a série termine e seja arquivada. Então, o que achamos que acontecerá quando os planos de Griffith falharem? Nossa aposta é uma fusão completa que atribui energias mágicas igualmente, em vez de concentrá-las nas mãos de poucos, como a mão de Deus, e falando desses oráculos demoníacos, Guts quebrará o ciclo do destino com suas ações. Guts quebrará o ciclo do destino com suas ações. Guts tem resistido à maré do destino desde o dia em que nasceu. Sua mãe foi enforcada em uma árvore, com ele ainda dentro dela, mas ele conseguiu sobreviver a essas circunstâncias de nascimento sombrias e se tornar um guerreiro de grande renome. Ele nasceu tão perto da porta da morte que ele se destaca em escapar dela o tempo todo. Ele quase caiu nas mãos da causalidade.
quando ele estava tentando resgatar Griffith, mas o Eclipse o ensinou que o destino era para covardes como Griffith, que sempre pegavam atalhos para obter o poder. Guts é a própria antítese dessa mentalidade. Ele obteve tudo o que tem com sangue, suor e lágrimas ocasional. O espadachim negro tem sido comparado a um peixe saltitante que constantemente rompe a corrente causal. E isso é porque ele decide o que quer fazer e ninguém mais. Seu caminho muitas vezes cruza com os grandes planos da causalidade, mas Guts realmente vive pela avaliação de Flora do conceito de destino. Deus concede um certo destino ao homem, mas é escolha desse homem aceitá-lo ou lutar contra ele. A maioria das pessoas teria cedido à loucura do Eclipse, mas Guts a combateu com a sua própria e ele tem estado em uma jornada que é o equivalente a um pesadelo se eles ouvissem seus detalhes. Mas ainda assim, ele anda e luta e contende contra a causalidade, como o único homem que tem o verdadeiro livre-arbítrio de Berserk. As ideologias de Guts são bastante semelhantes à da mão de Deus no sentido de que ele sempre encoraja as pessoas a fazerem o que quiserem, mas seus ensinamentos incluem responsabilidade também. E é por isso que achamos que ele será o único a quebrar o ciclo do destino. Para fazer isso, ele terá que destruir a ideia do mal, que é algo que teríamos chamado de impossível antes do grande rugido, mas agora nem tanto. Guts viveu pela espada e morrerá pela espada. Sabíamos disso quando conhecemos, mas o efeito de que sua espada tem no destino é algo que deveria ser estudado pelas gerações futuras, para que elas também possam se libertar da maldição do destino. Com 380 capítulos lançados, talvez sejam essas 11 previsões ou teorias que posso contar por enquanto. Acredito fortemente que algo nesse sentido aconteça durante o final de Berserk. Deixe nos comentários o que você acredita que acontecerá nesse desfecho final da obra e qual dessas teorias você acredita que será certeira. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado por assistir e fui!